Olá, pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Supremo Tribunal Federal oficializou nessa quarta-feira a decisão unânime que tornou o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, que está fugido lá nos Estados Unidos, réu por coação na ação do golpe, da tentativa do golpe militar que eles estavam querendo dar. Agora, a publicação da decisão ocorreu um dia depois do encerramento do julgamento virtual que condenou o pai dele. E agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado da extrema direita vai passar por uma análise de uma ação penal. Agora, para a PGR, o Eduardo Bolsonaro, em conluio com aquele outro jornalista, neto do Figueiredo, daquele ditador, daquele golpista, assassino, sanguinário da ditadura militar, que era conhecido como presidente Figueiredo, o neto dele, o Paulo Figueiredo, que é jornalista, também está envolvido. Inclusive, eles atuavam para impedir o andamento das investigações da trama golpista. Agora, essa dupla de fascista, ela orquestrou a coação, segundo denúncia dos Estados Unidos. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, considerou haver materialidade e indiciou os dois, o Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador, o Paulo Figueiredo. Agora, o voto foi, inclusive, seguido pelo ministro Cristiano Zanin, que faz parte da primeira turma, Flávio Dino e a Carmen Lúcia. Agora, no voto, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes disse que o Eduardo, em aliança com o tal de Paulo Figueiredo, ele articulou sucessivas e contínuas ações destinadas a interferir na ação penal do golpe. E o ministro disse ainda que na conduta foram estruturadas pelas ameaças de obtenção de sanções estrangeiras contra ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive era o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, ele considera que os adjetivos principais eram livrar o presidente, o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, que é pai do Eduardo Bolsonaro, que também é do Partido dos Bandidos, o PL.
E o Eduardo queria livrar a cara do pai dele da condenação. E, além disso, menciona o ministro que o deputado articulou a aplicação de sanções do governo dos Estados Unidos com a suspensão de visto, inclusive de autoridades, inclusive de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a imposição de taxas, inclusive, a produtos brasileiros e ao uso da lei Magnífica contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. E agora só falta ser julgado e condenado e vai ficar lá junto do pai dele, na prisão. Porque na prisão é lugar de pessoas como esse tal de Eduardo Bolsonaro. Ele tem, porque esse pessoal, eles não batem bem dos pinos. Eles não batem bem. Esses bolsonaristas, eles parecem que têm um parafuso a menos na cabeça. Que inclusive é o caso desse Eduardo Bolsonaro, que agora arrumou toda essa treta para ele e ele vai ficar junto do pai dele, lá na prisão. O pai dele vai tirar 27 anos e ele ainda vai estar esperando a condenação para ver quantos anos que ele vai ficar ao lado do pai na prisão. E na prisão também estão todos aqueles companheiros do genocida Bolsonaro, que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia e também estavam ameaçando de morte o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem acabar com a nossa democracia. Veja bem, o Bolsonaro já pregou o ódio no Brasil. E o pessoal está tudo rezando, os bolsonaristas, no pneu, porque diz que o pneu é a salvação do Bolsonaro. Pneu é o Deus deles, certo? Então se inscreva no canal, certo? E juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.